Voltamos. Voltamos. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Lu. Ah, valeu, Felipe. Obrigada. Olha. Deixa eu admitir Samira aqui, tá entrando. Bem, eu vou iniciar aqui, tá? Sei que eu avisei semana passada, sei que eu comecei a aula agora falando, mas até para evitar, né, que sempre tem um que às vezes não ouviu, não estava atento, ainda mais quando a gente se presencialmente já assim. Então, nessa situação, eu acho mais importante ainda, né, a gente enfatizar, sempre é muito importante. Lembrando a todos que semana que vem, né, é o nosso próximo encontro, nós temos um encontro presencial, que é a nossa aula prática, tá? Que foi possível agora a gente fazer o agendamento. Então, semana que vem, lá na Timbiras, eu até esqueci, né, gente? Vou encaminhar para vocês. Agora, deixa eu ver aqui. Vou encaminhar agora que eu falei aqui, biologia molecular. Tem até que ver, encaminhei agora para vocês no grupo de WhatsApp, tá? Justamente essa montagem que eu fiz aqui, chamando a atenção de vocês para a aula prática, o uso obrigatório da EPI, né? Sapato fechado, calça comprida, jaleco, que sempre foram, bem como agora a máscara, tá bom? Então, tá aí, por favor, quem puder comparecer, né, que não percam a aula prática, que é um momento, né, tão gostoso para a gente e também ser um momento que a gente possa se reencontrar, tá? Lembrando a todos que o trabalho que estava para ser apresentado semana que vem foi transferido automaticamente para o dia 25, tá bom? Eu também falei aqui no iniciozinho da aula de hoje, até para vocês não assustarem, porque semana que vem eu preciso de fazer lançamento de nota. Então, eu vou lançar 100 pontos para todo mundo referente ao trabalho. Não assustem, é porque se eu não lançar nada, é como se eu estivesse devendo, né? E eu não vou deixar de passar o trabalho adiante por causa dessa data. Então, aí eu vou fazer isso, mas só para não constar meu nome ali como devedora de nota, né? Mas na outra semana, com a apresentação dos trabalhos, e eu tenho certeza, porque sempre vocês fazem trabalhos muito bons, que ganham total, próximo ao total, né? Sempre vocês arrasam. Então, aí depois eu faço a alteração da nota, tá bom? Não precisam assustar, mas eu vou fazer isso, né? E também vou fazer isso porque senão vocês não se sentem nem motivados, né? Já tá com a nota lá, não vão se dedicar para a apresentação. Então, vocês sabem que é muito importante, tá bom? Então, é isso que eu sempre gosto, né? E esse momento é o momento que a minha sala de aula tá mais cheia, tá bom? Então, deixa eu voltar lá do ponto que a gente parou. Mas que gente, é incrível. Ah, eu não sabia. Ah, não ouvi, né? Então, desculpe quem tá ouvindo mais de uma vez, mas é para a gente evitar, né? Que depois tenham pessoas que não tenham ouvido, que não... Era para ir lá na frente. Que falem que não sabiam, tá bom? É muito importante isso pra gente. Ué, engraçado. O que é isso? Tá. Vejamos, eu vou pôr aqui, aí eu caminho com... Ah, é engraçado. Por que ele não tá indo? Espera aí, gente. Desculpa. Mas é para ele entrar aqui. Aparece para vocês. Na hora que eu clico aqui, é para ele aparecer. Ampliar, inclusive. Isso, agora foi. Não justifica, ué. Né? Antes a gente estava... Antes do momento a gente ir para o intervalo, nós estávamos justamente finalizando, né, o item 4.1 e agora a gente vai falar sobre as aplicações biotecnológicas atuais, chamando a própria imagem que coloca para vocês, né? Hoje em dia, a biotecnologia, esse
universo de itens que nós estamos falando, né, é multidisciplinar. Então, envolve justamente todas as disciplinas das quais nós já mencionamos, tá? Não vou aqui ter essa redundância. E chamar a atenção, né, que todos esses produtos, serviços, são usados diferentes micro-organismos, que foi o que a gente estava comentando, inclusive do próprio exercício ali, né? Nós sabemos que hoje em dia nós temos uma gama muito grande de micro-organismos que são utilizados, que são trabalhados, uma gama muito grande de recursos, né? Mesmo dentro dos próprios recursos naturais que são trabalhados, até no nosso exemplificando, foi ali chamando a atenção, né, para a quantidade de matéria-prima ali, de plantas que têm sido utilizadas com esse objetivo medicinal. Então, a gente tem ali uma gama muito grande de micro-organismos, de recursos naturais que são utilizados na biotecnologia. E aí, né, com diferentes interesses comerciais na produção de solventes, de enzimas, de antibióticos, de biocombustíveis, enfim, de todos aqueles setores anteriormente que nós falamos, nós temos aqui um encontro dentro dessa aplicação, né? Tem momentos que o produto é o próprio micro-organismo, que é o caso das leveduras, né? Utilizado, inclusive, aí há muito tempo, né? Na produção de alimentos. Então, aqui no caso, o próprio produto é o uso do micro-organismo, né? E nós temos, no caso, aqui, clássico da penicilina, do qual é um antibiótico, né? Que ele logicamente utilizado amplamente aí, no processo infeccioso e que nós temos uma aplicabilidade muito grande da penicilina e foi um avanço, né? A partir do momento que nós temos ali a penicilina, a aplicabilidade dela, nós conseguimos agir de uma maneira bem intensa no setor da saúde e a partir daí grandes avanços nós também obtivemos, né? Tem a combinação de técnicas que otimizam os processos. Nós mesmos aqui, ao longo da nossa disciplina, nós tivemos a oportunidade de falar sobre algumas técnicas da biologia molecular, a associação, né? Você tem ali o emprego de uma técnica, eventualmente você tem avanços, você tem aplicabilidade daquela técnica, você tem uma extensão de outras técnicas, então isso é sempre presente aqui dentro da biotecnologia, né? Isso, logicamente, faz com que estenda cada vez mais o uso da biotecnologia e amplia, né, mesmo a aplicação dela em diversos setores. Aqui no caso, muitas vezes a gente utiliza e tem isso. Nós falamos isso, inclusive nas descrições das técnicas, né? Há momentos que a gente usa células vivas na realização dos bioprocessos, né? E isso é importante, inclusive, acaba fazendo com que nós precisemos de um outro arsenal, como eu vou mostrar aí para vocês, porque para manutenção de células, né, vivas, a gente precisa de fazer cultura celular, a gente precisa, elas demandam, obviamente, nutrientes, a gente precisa de ter uma outra demanda ali a servir a biotecnologia, no sentido de construção de meios que venham ofertar condições propícias para o desenvolvimento, por exemplo, dessas células vivas, né? Então, é importante a gente perceber, e é isso, né, que nosso livro está querendo destacar, que tem a biotecnologia em si, todo esse processo, as técnicas que envolvem o que a gente fala, e a gente também precisa de lembrar que tem toda uma correlação, toda uma atuação colateral para que isso possa ser possível, né? Então, por isso que também é muito importante na hora que a gente fala desse investimento em educação, em ciência, né, que vem fomentando condições satisfatórias para que realmente a biotecnologia esteja sempre a serviço e ampliando cada vez mais a sua atuação, né?
como eu acabei de falar, para o cultivo de células, de células vivas, células microbianas, quer seja de qualquer, né, de origem animal ou vegetal, inclusive em laboratório, nós temos que ter condições para isso, né? Por isso, inclusive, como mencionei para vocês, aí no caso específico, nós precisamos de meios, né? São inclusive uma quantidade variável de meios que vão satisfazer diferentes necessidades, justamente, né, para a partir do momento que nós temos a necessidade da presença de células vivas, de diferentes seres vivos, então nós temos diferentes demandas, né? Quais são as demandas? Fontes de carbono, de nitrogênio, de enxofre, de fósforo, de oxigênio, vitaminas e sais minerais. Então, assim, tem um apanhado de necessidade, porque da mesma forma que nós, organicamente, né, seres vivos, precisamos dessas fontes, quando se tem também ali a necessidade do cultivo de células vivas em laboratório, nós temos que suprir essas necessidades também. Né? É importante quando a gente destaca ali a pesquisa aplicada, né, a organismos geneticamente modificados. Inclusive, eu recordo, vocês trabalharam com isso, apresentaram isso para a gente num dos trabalhos de vocês, né? Onde nós temos micro-organismos, né, usados nos processos industriais e que devem ser preservados e conservados de uma maneira adequada. Então, é muito importante isso, né? Então, esse lado da aplicação da biotecnologia, né, da área biotecnológica, conferindo ali os diferentes setores. Aqui no caso, fundamental, a gente sabe disso. A preservação e a manutenção dos micro-organismos nas diferentes etapas é absolutamente importante. Semana passada, na hora que nós estávamos falando sobre técnicas, nós falamos sobre isso, né? É importante, ali a gente estava falando de material que ia ser trabalhado para as diferentes técnicas. Aqui a gente também menciona que micro-organismos também, né, que vão ser utilizados ali na biotecnologia, também precisam ser armazenados de uma maneira adequada, né? Afinal de contas, nós vamos trabalhar com esses micro-organismos e até mesmo fazer alterações genéticas neles. Então, precisa de conferir todo um cuidado, justamente até mesmo uma questão ética, né? Imagine, você está ali com micro-organismos, você está trabalhando geneticamente com eles, você está ali fazendo propostas de alterações e tem todo o controle de manutenção, de fazer com que eles possam se manter mais íntegros possível, né? Inclusive para serem viáveis ali para pesquisa, para aplicabilidade das técnicas e, logicamente, todo um respaldo, um cuidado para a manutenção desse material, né? Material biológico, gente. É muito importante isso, do contexto laboratorial. E aí eu estendo da biologia de uma maneira geral, não só dentro da biotecnologia, né? É um cuidado que a gente precisa ter muito grande, qualquer que seja a parte laboratorial. O cuidado com o material que nós estamos estudando, né? Eu falo disso, não sei se eu já tive a oportunidade de mencionar para vocês. Desculpa, eu estou fazendo esse paralelo porque até para contextualizar, porque nem todo mundo também, por mais que vocês gostem da área de saúde, da área da agricultura, enfim, das diferentes áreas, nem todo mundo necessariamente vai trabalhar nesse setor e associado à biotecnologia, né? Que às vezes também não é o seu interesse nesse sentido. Mas quando a gente fala dessa manutenção do material biológico, né, do material nosso de pesquisa, isso é muito importante. Né, trabalhei, sabem, em termos ali, até fazendo estágio, muito em setário, né? Trabalhei muito, tanto com flebotomínio, tanto com barbeiro, porque nós utilizávamos desses insetos ali na pesquisa, fazendo processo infeccioso, quer seja com leishmania, quer seja com T-cruzi, enfim. Então, o que veio à mente na hora que eu falei desse cuidado? Porque
qualquer que seja o setor que você trabalha dentro da biologia, aquilo que você mantém, aquilo que é sua fonte de pesquisa, os cuidados de manter e de armazenar, de manter íntegro, que manter dentro daquele ambiente laboratorial, né? Por exemplo, insetos mesmo, eventualmente, dentro daquele ambiente de insetário, às vezes a gente tinha ali, né, inseto voando. O que não, a gente tem que ter todo o cuidado e tem realmente mecanismos para isso, né? Diferentes portas, processos para que a gente possa, com todo o cuidado que se mantenha ali, frente ao que a gente está mantendo em laboratório, e lógico, sempre partindo do pressuposto que possam ocorrer falhas e que existem ajustes para ajudar a proteger, a regular que aquilo não vá para o lado externo, né? Então, da mesma forma, então eu quero só fazer esse adendo porque, embora seja o nosso foco aqui, logicamente, a biotecnologia, os processos biotecnológicos, quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de controle, para que a gente fala de manutenção e preservação do material biológico, a gente tem sempre que lembrar desse cuidado, né? Em todas as etapas, em todos os processos. E inclusive, né, em diferentes setores dentro da biologia. Afinal de contas, aquilo que eu estou trabalhando, aquilo que é minha fonte de pesquisa, ela deva ser mantida dentro e sob os princípios e a regulação, os cuidados necessários para que isso não possa, uma vez excedendo e ultrapassando os limites dos quais você está ali no contexto laboratorial, não venha causar prejuízos, malefícios, transmissão de doenças, disseminar material, né? Então, tudo isso é muito importante, precisa ser rigoroso, né? Acho que isso é importante. E até esse conceito, né? Esse cuidado, esse zelo com nossa fonte de material de pesquisa, que inclusive é justamente esse item que a gente coloca aqui, né? Toda a preocupação de assegurar condições, viabilidade, né? Para que aquilo que esteja sendo construído, trabalhado biotecnologicamente, né? Tenha condições de salvaguardar situações básicas, mínimas e necessárias para que aquele produto se mantenha, né, na sua integridade maior possível, redução da perda das propriedades necessárias que faz com que ele seja, por exemplo, pertencente àquela espécie, né? Por mais que a gente venha modificar, por exemplo, dentro da biotecnologia, por mais que seja ele trabalhando geneticamente, alterando alguma propriedade, mas que ele mantenha-se íntegro quanto à sua essência, né? Ou seja, eu possa fazer com que ele seja mais resistente, eu possa eventualmente fazer com que aquele alimento seja mais atrativo, tenha maior rentabilidade ali dentro do processo, mas que ele não deixe de ter vitaminas necessárias. Aliás, eu posso até colaborar para que ele seja até nutricionalmente mais vantajoso, né? Ao consumi-lo, mas que ele não perca a essência dele. Então, isso aqui é fundamental. Até peguei essa imagem, eu acho que ela, embora ela parece até que choca, né? A gente fala assim, gente, mas é isso aí. Na hora que a gente mexe com essa situação de alteração, o cuidado com isso, né? Essa preservação, esse zelo, e recai mais uma vez naquela questão ética. Então, tudo isso, né? Toda essa cadeia de atuação da biotecnologia, ela precisa ser, de fato, né, cuidadosa, tá? As necessidades nutricionais dos micro-organismos, nós já até comentamos sobre isso, parte do meio, do meio, né, em que se mantém ali, que se processa o material para que ele realmente possa se desenvolver e a gente poder trabalhar com ele, né? Então, é muito importante isso. Que a partir do momento que eu dê a ele condições para ele também se manter diante das suas propriedades básicas, né? Isso daí também é fundamental e colabora com essa atuação dessa pesquisa, dessa biotecnologia. Aqui, justamente isso, conferir fontes básicas, né? Suprir as necessidades daquele micro-organismo, né? Isso se dá e ele é fundamental, ele é muito importante nesse sentido, né?
aquelas fontes que eu já tinha citado para vocês, fontes de carbono, né? Carbono é essencial para a biossíntese de células vivas. Ele é elemento básico, chave ali presente na presença dos carboidratos, das proteínas, da composição lipídica, né? E, logicamente, dos ácidos nucleicos. Então, você sempre tem a presença do carbono, né? E aí, logicamente, ele é fundamental que seja suprido para que tenha a biossíntese desses elementos. Fonte de nitrogênio, que é clássico também, é clássico para células, né, para manutenção da vida celular. Ele se envolvido em vários processos bioquímicos na formação dos aminoácidos, que é fonte básica das proteínas, né, e também na presença dos ácidos nucleicos. Então, reparem vocês que todas essas fontes que nós estamos falando, como estamos citrogênio, carbono, nitrogênio, são elementos que são básicos, essenciais para o processo metabólico dos micro-organismos, né? Para que eles tenham ali, logicamente, a produção, tem um subsídio, né, de constituir ali, de formar o que é básico para eles se manterem como células vivas, né? Sais minerais, vitaminas, né? Que ferro, fósforo, enfim, tudo isso são elementos, são fontes nutricionais importantes de serem supridas para esses micro-organismos. E aqui, como eu tinha mencionado, né, nas vitaminas, aqui justamente nesse foco, né, juntamente, lógico, com ali, para que seja possível com que esses micro-organismos, né, tenham a produção, um processo metabólico de enzimas, tá? E isso, quando a gente fala disso, parece que a gente está falando de uma coisa não só que acontece nos dias de hoje, mas que, na verdade, é uma situação que já vem acontecendo desde 1907, que é o cultivo celular. Então, é lógico que sempre se soma, né, em termos de conhecimento, em termos de poder ter aproveitamento e suprir as necessidades mais básicas ali, manutenção e ter um bom crescimento celular. Então, é logicamente que desde 1907 até então, obviamente, muita coisa se soma. Mas é importante a gente pontuar que esse processo em si não é nenhuma novidade, né? Esse cultivo celular, que é tão importante aqui, base para vários recursos dentro da biotecnologia. Então, tem logicamente os avanços, mesmo como a gente tem ali equipamentos que ajudam a gente a ter manutenção, manutenção de temperatura, condições adequadas, né, para o crescimento e desenvolvimento dessas células. Logicamente que até mesmo o conhecimento daquilo que seja importante para cada tipo celular, ele vem numa crescente, né, mas é importante que a gente destaque que essa ferramenta, né, ela já tem a sua aplicabilidade há muito mais tempo, né, e hoje é mais fácil de lidar com ela porque é mais conhecido, logicamente, até hoje para poder imaginar, né, que eu troquei uma imagem aqui, que eu estava falando de meio, eu falei assim, eu quero uma imagem bem bonita de meio de cultura, diferentes meios de cultura. Aí, se você coloca isso na internet, eu criei a imagem, mas o que vem ali de empresas que produzem, né, que na verdade que vendem ali materiais, inclusive meios de cultura para laboratório. O que é, inclusive, um exercício muito grande que nós fazemos. Quando a gente está dentro de um ambiente laboratorial, a gente, né, quando está ali realizando uma pesquisa, para o nosso projeto em si, a gente precisa sair listando, fazendo orçamentos, né? E isso tudo é importante, esse conhecimento e ali essa observação. Existem várias empresas que às vezes conferem o mesmo produto, enfim, tem todo um apanhado. Da mesma forma que no nosso dia a dia, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente pode recorrer e tem ali, né, locais em que nos permite, a gente faz o apanhado de preço, enfim, e a gente até visualiza o que é melhor, né, em termos de realizar e efetivar a compra, da mesma forma no ambiente laboratorial. Então, quando a gente precisa de obtenção desses meios de cultura, existem várias empresas, né, que estão ali associadas e que nos permite ali para a gente ter a compra.
né? E que da mesma forma, em vários outros setores aqui dentro da biotecnologia, vários outros produtos que a gente precisa. Então, tudo isso, lógico, e hoje em dia, e é isso, né, comentar com vocês. Hoje em dia, na hora que você entra assim e joga a palavra e vem esses sites, é interessante que na hora que você entra ali, são absolutamente muito bem produzidos esses sites, né? Tem várias imagens ali muito bonitas e sempre vem com um aspecto informativo, inclusive dos meios. Aqui porque não é o caso, né? Dentro do nosso contexto, mas por exemplo, lá vem falando de cada meio, a composição, a que ele se destina, né? E as imagens, enfim. Então, hoje em dia, é muito mais fácil a gente trabalhar de acordo que com esses avanços que foram possíveis, lógico, né? Hoje em dia é muito mais fácil, é muito mais assertivo, inclusive. Então, acaba sendo muito mais fácil a empregabilidade dessas técnicas. Ao passo que, embora ela já exista, né? Já inclusive tem emprego e a descrição dela e o uso dela há mais tempo, mas é lógico que tudo isso vai se somando, vai facilitando a vida ali dos pesquisadores e fazendo e tornando-se mais acessível esse conhecimento, né? E logicamente bater em si o martelo e a identificação daquilo que seja melhor para você, para aquilo que se destina o seu objetivo, né? Tem vários modelos experimentais em relação à cultura de células, inclusive vantagens em relação a esse modelo experimental, né? É importante sempre, como eu falei com vocês, manter o controle sobre essas placas, sobre essas condições, porque inclusive para o cultivo celular é muito rigoroso, né? Principalmente existem células que qualquer alternância quanto à oferta dos nutrientes que a gente acabou de falar, quanto à temperatura que é mantida, aquela cultura celular, né? Enfim, alguma alteração no que você está ofertando impacta negativamente sobre o crescimento e desenvolvimento desse cultivo de células vivas, né? Então, isso, logicamente, impacta muito ali no seu objetivo clássico. Afinal de contas, se você está fazendo um cultivo celular com o objetivo dentro da biotecnologia, você precisa de manter isso de uma maneira adequada, né? Então, por isso que, embora pareça ser simples, ele precisa ser muito bem acompanhado ali, né? Não é uma coisa assim que simplesmente existe e você vai manter. Não, né? Tem todo esse cuidado que realmente cerca esse assunto. Aqui no contexto, a micropropagação de vegetais, a gente, se não me engano, até passei um videozinho para vocês anteriormente, né? Acho que é justamente da Embrapa, onde eles justamente mostram isso, essa micropropagação de vegetais, muito utilizado, né? Justamente dentro desse contexto, no sentido de que você sempre tem ali novos vegetais a partir de uma planta mãe, né? Isso acaba que confere ali o potencial, inclusive, de você ter uma repetição, material genético idêntico, né? Poder, inclusive, ali verificar melhoramento genético dentro de determinadas espécies, dentro de determinados princípios, inclusive. Muitas das vezes eles possam conferir alguma mudança genética àquela espécie para conferir a ela uma determinada característica específica, né, como nós já mencionamos. Então, assim, isso acaba também, é outro processo que confere ali como princípio básico para a aplicabilidade da biotecnologia, né, para realmente você estar ali, você trabalhar e ter o produto final, o seu resultado final. Olha aqui que bonito, né? Normalmente essas imagens todas eu pego lá da Embrapa, né? Da qual ele tem todo um processo, um cultivo in vitro, né? E que possibilita esse acompanhamento, até mesmo esse ajuste de pesquisa, né? Porque faz ali, faz uma alteração, vê
a presença, a viabilidade daquela alteração genética que você fez em uma determinada espécie, você verifica agora o desenvolvimento daquela planta, né? Possa fazer a micropropagação a partir da célula mãe, ter outras células que sejam, outras plantas que sejam geneticamente idênticas, com aquela mesma variabilidade da qual você produziu ali, então também é muito importante. Não só conceber a alteração em si, da qual ali foi o foco de estudo, mas depois verificar, fazer um acompanhamento, desenvolvimento daquela planta, né? Porque aí sim, é consolidar aquilo que foi feito, né? Verificar se de fato você teve melhorias diante daquilo que era esperado e também se ela vai conseguir se desenvolver de uma maneira adequada, enfim, tem todo um retrospecto aí a ser seguido para esse acompanhamento, né? Aqui a gente coloca para vocês também um texto, né, de cultivo celular, tá? Conceitos e métodos para formações profissionais em laboratório em saúde. É disponível, né, da Fiocruz, também acho que chama atenção, gente. É muito, quando a gente vê determinados materiais, determinadas fontes, acho que só vem somar, né? Na Fiocruz tem ali, se vocês entrarem, tem um setor cheio de material, né? Amplo, diverso. Logicamente aqui dentro do nosso contexto da biotecnologia, mas a gente sabe que a Fiocruz ali tem todo um contexto mais amplo, inclusive de diferentes outras áreas, da área de saúde também de interesse para nós dentro da biologia, que vale a pena dar uma olhada, né? Pena dar uma conferida. É isso que eu menciono para vocês, ó. Embrapa, Fiocruz. Então, assim, para a gente destacar, porque realmente existem os materiais e a confiabilidade daquele material, né? Que é outra coisa muito importante, a partir do momento que a gente tem um contexto de internet, né? Nem tudo é necessariamente, às vezes, o material do qual seja tão confiável assim. Tá? Aqui também a agência FAPESP, enfim, o fato é que ficam aqui para vocês indicação de leitura, para quem porventura quiser, né, direcionar um pouco mais nesse assunto. E aqui nós temos umas perguntinhas, né? Não sei se são 2 ou 3, mas referentes aqui para a gente ter aqui nesse tópico, tá? Vocês viram? É porque são assuntos que são muito correlatos, né? Então, olha só, quero ouvir vocês, hein? Quero ver aí o que vocês acham que seria, qual que é a melhor opção. A biotecnologia abrange um conteúdo multidisciplinar que usa ou trabalha com células ou sistemas bioquímicos em processos de produção de bens ou de prestação de serviços, tendo como objetivo. O que vocês achariam? Qual a letra que vocês marcariam? Eu vou na B, Lu. A letra B. B. Então, vamos ver qual que é a letra B. Tendo como objetivo a prestação de serviço, visando a identificação e otimização de um produto. Ok, é isso mesmo. Aumento do cromossomo de uma célula, obtenção de mais resultados dentro de um laboratório, realização de experimentos e replicação de dados, o aumento de material genético a ser consumido com o metabolismo? Não, esse é o objetivo, prestação de serviço e identificação. Certinho. Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma. Tem. A biotecnologia se destaca. Deixa eu ver só para ver aqui. Isso. Vamos ver se é VOF, tá? Aí facilita aqui pra gente. A biotecnologia se destaca no que se refere ao conteúdo tecnológico, sempre lembrando que os primeiros processos industriais estiveram fundamentados na ação de micro-organismos. Assim, é correto afirmar que verifique aí se tem alguma verdadeira, se tem falsa, enfim, se todas são verdadeiras. A 3 eu acho que tá certa, Lu.
A As 3 outras, você isso, as acha que é outras de cima verdadeira? eu tô meio em dúvida. Vamos ver. Eu Vamos ver se acredito que seja 1 e 3, viu, Lu? Ali na 2, nunca Ah, existe sempre em biologia, né? Quando a vamos gente ver vê um aqui. sempre assim, a gente já fica meio. Também concordo, viu, William? É isso mesmo. Trabalho que envolve processo, produto de serviço, usa sempre os mesmos micro-organismos? Não. O que a gente viu é justamente essa variabilidade, né? Existem vários micro-organismos que possam ser utilizados aqui, envolvendo os processos da biotecnologia. Então, realmente, isso aqui está falso. Então, do que vocês falaram, vocês também acharam que as outras sejam verdadeiras. Vamos ver. A grande maioria usa micro-organismos originais ou modificados geneticamente. Concordo. Os resultados visam a produção de substâncias de interesse comercial, deixa eu baixar aqui, como antibióticos, ácidos orgânicos, solventes, enzimas, biocombustíveis por processos fermentativos. Verdadeiro, isso mesmo. Na verdade, então, aqui é uma falsa, que é a número 2, e as demais verdadeiras. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Essa aqui é a opção. E aí a gente vai. Eu fiz aqui um Kahoot para a gente consolidar essa parte aqui. Eu gostaria muito que vocês participassem. Deixa eu descartar aqui. Vou colocar, tá? Quem puder aí, tiver acesso, não deixem de entrar. Deixa eu gerar o PIN. Vou colocar aqui para vocês. Peço que entrem com o nome de vocês para eu poder ver que vocês estão participando, né? É muito importante ver a participação de vocês. Deixa aqui, eu tô gerando PIN, tá, gente? Não precisa. É porque não tem, enquanto eu não finalizo aqui, ele não aparece, não tem como programar aqui para vocês. Deixa eu ver. Biomol 4.1, 4.2. Jogar. Deixa eu ver aqui. Play. Isso, clássico. Tá gerando PIN. Eu vou mandar. Aí eu tenho que compartilhar. Agora eu compartilho. Olha, gente. Isso. PIN é 306 5870. Deixa eu colocar aqui para vocês. Por favor, quem puder entrar, vai entrando para a gente. Meu povo do céu. Que bom, William. Lidiane, Luana, obrigada. Deixa eu ver aqui, tem mais gente para entrar. Vejamos, só para a gente finalizar a nossa noite aqui, ó, com a participação de todos vocês. Vamos que vamos. Júlia. Isso, Júlia. Vamos? Tem mais gente, tem muito mais gente. Dá para hoje a gente bombar aqui, todo mundo participando. Vamos que vamos, gente. Se vocês puderem dar uma agilizada. Meu povo. Bruna, Felipe, Grazi, Mariana Castorino, Samira. Meu pai. Não vou ter mais ninguém participando, não? Só para me saber? Acho que não, né? Então tá. Então vamos, gente. Se porventura alguém tiver aí na tentativa, pode continuar, tá? Na hora que chegar é muito bem-vindo. Então, vejamos. Eu acho que é tudo VOF. Biotecnologia é a aplicação de princípios científicos e tecnológicos envolvendo processamento de materiais através de agentes biológicos. Verdadeiro ou falso? Muito bem, verdadeiro. Olha, a Júlia foi
rapidinha. Muito bem, Júlia. Vejamos. O objetivo principal da biotecnologia é a obtenção de um determinado produto em escalas artesanais, ou seja, em pequena quantidade. Falso. Olha, não serviu de pegadinha não, hein? Gostei de ver. Pensei que alguém ia errar. Bem, é porque às vezes a gente vai direto e não presta atenção, porque é falso, né? Afinal de contas, em escalas industriais, em grandes quantidades. Muito bem, vejamos. A revolução da biotecnologia tradicional chegou até nós através do desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ok, Grace. Olha, sobe e desce aqui, mas a Júlia não larga o primeiro lugar. A biotecnologia envolve biologia celular, genética, bioquímica, biologia molecular, genética molecular, entre outras. Ou seja, ela é multidisciplinar, verdadeira ou falsa? É porque tá tudo facinho, não tá? Tá? Vou ter que mexer nesse Kahoot aqui que tá fácil mais. Biotecnologia explora processos celulares e biomoleculares, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ah, não, gente. Tem que colocar aquele difícil aí para servir de pegadinha. Vejamos. Biotecnologia não utiliza recursos da natureza, nem mesmo a composição genética dos seres humanos em pesquisas. Falso, né? Não usa. É demais. Aqui, são setores da biotecnologia certa. Ah, então isso aí vocês vão ter que marcar. Muito bem, setor de computação. Afinal de contas, todos os outros setores fazem parte aqui da biotecnologia. Bem, biorremediação é um processo em que organismos como fungos, algas e plantas são usados para remover, diminuir contaminações. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Olha, muito bem, Júlia. Próximo, biorremediação usa processos biodegradáveis para tratamento de resíduos, sendo incapaz de favorecer o equilíbrio do ecossistema. Falso. Gente, mas não tá servindo pegadinha para ninguém, nada. Meu pai do céu, estou saindo seriamente preocupada com esse Kahoot. Avançar. Muito bem. Próxima. A fixação biológica do nitrogênio promove vários malefícios para o cultivo agrícola. Ah, pelo menos, ó. Porque eu já estava preocupada. Ninguém nunca erra nada. Falso, né? Aqui, promove vários malefícios. Não, promove vários benefícios para o cultivo agrícola. Bem. Ô, Júlia, isso foi pegadinha. As plantas medicinais que são encontradas na natureza não são uma matéria-prima que pode ser transformada em medicamento. São uma matéria-prima que pode ser transformada em medicamentos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. E quase, né, que eu falo errado aqui. E serve de pegadinha. A William alcançou. Ó, não ganharam pontos, não. Avançar. Sério. O trabalho que envolve processos, produtos e serviços e diferentes micro-organismos é usado na produção de substâncias de interesse comercial. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí, agora sim, ganharam pontos? Tem que ganhar, ué. Vocês estão acertando, tem que ganhar. Há casos que o produto pode ser o próprio micro-organismo, como no caso da produção da levedura, da panificação em produtos para uso agrícola. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Próximo. Quando usamos células vivas na realização de bioprocessos, devemos identificar as características dos agentes biológicos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
Muito bem. Por isso que tem que ter a pegadinha, porque aí tem a dança das cadeiras. Em cultivo de células vivas em laboratório, não é importante o conhecimento das propriedades para determinar crescimento. Tem alguém para responder? Acho que é o meu, tá demorando um pouquinho. Tá. Tem hora que agarra, né? Isso. Não é importante. É lógico que é importante, né? Então, por isso que é falso. Ô, William, e o Pedro assumiu. Vejamos. Agentes biológicos não precisam ser preservados nem conservados? Falso, né? Sim, precisam ser preservados. Precisa ter a preservação. Muito bem. Próximo. A manutenção e a preservação de micro-organismos são etapas importantes quando se trabalha com os organismos geneticamente modificados. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vejamos. Estamos indo para a reta final. As necessidades nutricionais dos diferenciados micro-organismos são idênticas. Falso. Logicamente que cada micro-organismo tem uma dependência, né? Tem características clássicas, básicas. Muito bem. A sobrevivência de todos os micro-organismos relacionados com a obtenção de água, fonte de energia, carbono, nitrogênio, elementos minerais e de oxigênio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Eles precisam, isso aqui é básico, né? Esses elementos são básicos. Nutricionalmente, eles possam ter outras necessidades específicas, mas esses elementos são básicos como células vivas. Muito bem, funcionou como pegadinha. Reta final. Fontes de energia para suprir as necessidades nutricionais de micro-organismos estão relacionados com exceto. Qual que é? Fontes de césio, afinal de contas, né? Hoje, mas nem isso, nem da rapidez aí, não tô pegando ninguém. Olha que triste. Olha só, esse Kahoot, acho que foi o Kahoot mais assertivo que eu tive. Parabéns a todo mundo aí, ó. A propagação vegetativa trabalha com a multiplicação assexuada de partes de plantas, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E para finalizar, essa vai ser a nossa pergunta aqui derradeira também. Vejamos, definir o nosso pódio. A micropropagação é considerada uma técnica de reprodução de plantas a partir de gemas, células em cultura estéril, in vivo. Verdadeiro ou falso? Falso, né? In vitro. A pegadinha, essa funciona de pegadinha para vocês. E agora vamos ver o nosso placar. Temos a presença da Luana, do Pedro, e em primeiro, a Lidiane. Parabéns, obrigada a todo mundo que participou, viu? Ô, Lu, Oi, diga, tô William. revoltado, Lu. Sabe essa Por questão que quê? estava faltando alguém para responder?
Ah, Eu já tinha respondido, o Kahoot bugou, eu fui o último a responder, ganhei 600 pontos e caí. que E coisa. na questão 12, você leu errado. Era Eu teve uma que eu questão. cheguei a falar, meu Deus, eu li errado. Eu também errei essa aí que o William tá falando que ela leu Ele errado, que falou eu errado. Eu até Mas eu corrigi, também gente. errei. Que eu vi que eu dei uma engasgada aqui falando uma coisa que poderia definir. Então, vocês me desculpam. Eu Mas foi até achei, ótimo. uai, deve ter Mas escrito Foi, mas alguma eu coisa tem errada. Sei culpado. lá, na ideia da Lu. viram? Mas aí porque já era, né? Kahoot não tem jeito, você é a primeira, você vai rapidão. Então, vocês me desculpam, porque eu percebi que eu li errado, né? Mas Então, foi foi bom que ótimo, obrigado. deu uma emoção aqui a mais. O Kahoot estava tão fácil aí. Parabéns a todos vocês. Na verdade, hoje foi uma questão, acho que de rapidez aí e dessa leitura errada que eu realmente fiz e eu percebi, eu tentei corrigir, mas aí já era, né? Acho que todo mundo, se duvidar, acertou todas e que bom. Gente, fiquem com Deus, né? Bom descanso, boa semana aí para vocês, semana produtiva. Até semana que vem, se Deus quiser, presencial. Boa noite, Lu. Com Fiquem Deus. com Boa Deus. noite. Beijão, viu? Boa noite. Tchau. Boa noite, com Deus. Amém. Fiquem com Deus também. Ô, Lu, só te Oi, diga, uma coisa Lidilene. que me incomoda um pouquinho, que às vezes a pessoa, por automação, já fala Lidiane, né? Ah, Você desculpa, pode você falar é Lid. Lidilene. Desculpa, Lidilene. Não, não tem problema nenhum. Pode falar Lid mesmo. Então tá Fica bom, mais Lid. fácil. Boa Beijo, noite. fica com Deus. Deus também. Tchau. Tchau, tchau.